visitante, como é que é o seu nome? Isabel. Isabel é irmã da Priscila, ela lá de Jundiaí, também quero dar as boas-vindas à nossa visitante, a Kátia. Kátia está nos visitando hoje. Diferente, corajoso. Eu não acreditei. Pessoal, hoje nós vamos fazer o seguinte, eu quero pedir desculpas a vocês, principalmente a minha sala, porque inicialmente eu tinha um projeto de reunir, fazer um encontro com o pessoal da área de música, para a gente explicar a estrutura musical da nossa igreja, falar um pouco sobre isso. É mais uma aula explicativa da estrutura musical da igreja, vai funcionar. Uma aula sobre o conceito de música. Tá? Mas assim, inicialmente eu pensei que seria uma aula para um grupo, para os líderes da área de música, mas aí a adesão foi aumentando, a gente ficou preocupado de não ter espaço para fazer isso. Aí o Marcelinho da aula hoje, ele pediu a gente de me ceder o espaço, a gente juntar as duas turmas, que eu não teria dois espaços tão grandes para duas turmas como essa turma que está se reunindo hoje para a gente falar sobre isso, tá bom? Então a nossa aula hoje é mais uma conversa sobre a estrutura musical da igreja, agora eu preciso falar de pouco conceitualmente a respeito de música. Então não é tanto um estudo bíblico em si, agora nessa manhã, mas é mais um estudo conceitual sobre música e você vai ter música bem localizada, bem entender o que é. Tá? Você vai falar assim, isso aqui se adapta a outras igrejas, mas é bem particular da estrutura que nós estamos organizando. Nossa igreja tem 58 anos. Nossa igreja começou pequena. Ela começou com uma estrutura simples de igreja, como uma igreja no interior. Tá? Uma cidadezinha que inicialmente era um bairro distante, ela começou com um grupo pequeno, mas ela começou muito forte musicalmente. Porque, em especial por causa do seu Eurípides, que muito cedo ele foi para a polícia militar, ele se formou na escola de música, se não me engano, na escola de belas artes. E o seu Eurípides, ele trouxe toda aquela carga, né, de banda musical da polícia militar, todo aquele contexto, ele trouxe para o contexto de igreja, e a música foi muito usada na nossa igreja nos primeiros anos da história da nossa igreja. Claro, eu não estava aqui, mas era criança ainda, eu acho. Adolescente, né? Era criança ainda. Assim, então a nossa igreja ela teve sempre um envolvimento muito forte com música. E por causa dos seus livros, ela desenvolveu um envolvimento muito forte, especialmente com a música mais, porque chega a ser erudita, mas uma música de uma característica mais clássica. Um envolvimento muito forte com os hinos, com a ideia de coral. O nosso coral, ele começou a funcionar antes da igreja ser igreja, enquanto a igreja ainda era uma congregação. A igreja sede que era o Brás, muitas vezes não tinha um coral tão estruturado para a congregação de Vila Formosa. Então a nossa história musical vem de longa data, tá? Mas sempre uma característica inicialmente bastante focada na característica das músicas de hinos, as músicas mais tradicionais da igreja, do presbiterianismo em si. Com o tempo foi passando, a igreja foi crescendo, ela foi expandindo numericamente. Então houve um momento musical jovem, muito forte aqui. Bom, vocês que visitam tem cafezinho, tá? Se quiser, né? Quem sabe alguém queira servir café para os visitantes, se alguém quiser servir café para as pessoas que elas não conhecem, é só ir lá em silêncio, tá? Houve um momento musical jovem muito forte em nossa igreja, especialmente com o grupo
Houve outros, né? Esse grupo de jovens diferentes, na década de 80, era um grupo muito forte. Cantávamos, eu não, né? Eu era adolescente, estava chegando na igreja. Eu estava chegando na igreja. Eu cheguei à igreja com 11 anos de idade. Então, nessa época, chegando na igreja, já havia esse conjunto muito forte. Um grupo musical muito forte. Era quase um coral jovem. Cantava-se naquela época, então, outro modelo musical. A igreja não tinha aquela característica litúrgica mais tradicional, mas a igreja começou a assumir uma característica musical também de vanguarda jovem. Por exemplo, cantava-se muito vencedores e muito o repertório do conjunto Logos, que naquela época era o que seria para nós hoje. Pensar bem, viu? Em termos de popularidade diante do trono. Em termos de popularidade, porque em termos de conteúdo era uma coisa muito diferente da que de hoje. Em termos de conteúdo, sim, de qualidade de teológica, puxa vida. Eu vou pensar, cara, seria esses conjuntos importados aqui, aquele australiano, Wilson, em termos de qualidade teológica, tá? Seria o Wilson. Bom, o tempo musical foi passando. Esse grupo Jovens Diferentes sofreu um grande baque, porque a igreja começou a construir. E a igreja tomou algumas decisões litúrgicas. Quando construiu-se esse templo e terminou, salvo engano, em 1985, não sei se 81 ou 85, tem hora que a cronologia falha. Em 1985 nós passamos a cultuar aqui em cima, porque a igreja saiu lá no fundo, onde eu estou vendo essa porta de entrada aqui, ainda tem uma porta de vidro aí, eu tirar. Aqui tinha uma porta de vida. Essa porta de vida era a porta do antigo templo, que havia sobrado, eram duas portas. Aqui era o nosso templo, dessa porta para trás era o nosso templo. Tá? Então ali, os jovens diferentes se desenvolveu ali. Aí começamos uma construção e com o tempo nós viemos para esse lugar. Esse lugar era o nosso salão de cultos. Ficamos aqui um bom tempo até ir lá para cima. E quando fomos lá para cima, algumas decisões litúrgicas da igreja mudaram um pouco a caminhada musical. E a principal delas foi a retirada do uso da bateria. Então, naquela época, a gente usava a bateria, mas havia alguns problemas nessa área, especialmente assim. Eu já era um adolescente, já entendendo o que é discussão, tá? Nessa leitura. Né? Então eu acompanhei isso da seguinte forma, vendo que a posição do conceito é uma posição assim, nós não podemos ter a bateria lá, porque a bateria está sendo usada de uma forma um pouco desproporcional. Essa é a ideia. O que eu acho que foi uma falha na época, não sei se o Wesley concorda comigo, foi talvez um modo muito abrupto de aplicar essa decisão. Eu não quero discutir isso porque hoje me vejo dentro de conselhos, o presbítero sabe disso, com o Paulo que era adolescente na época, vivendo no conselho a gente sabe que você está levando essa cadeira, a gente sabe que às vezes algumas decisões são necessárias pelo contexto, então vamos entrar no tempo. Com essa decisão tão adulta, outros problemas que já havia no nossa igreja surgiram. Não vem o caso de discutir, porque a nossa ideia olha só a área musical, houve um grande rompimento de uma progressão musical da nossa igreja. Boa parte daquele grupo de jovens diferentes se afastou da igreja. Foi uma época muito difícil, uma época que a igreja sofreu. Eu acho que ao longo da história da nossa igreja foi talvez o mais importante, mais grave incidente de abandono assim, da igreja.
Tá? Nós tivemos no ano 2000 a mudança do pastor Abel para o meu pastorado, em particular, que é sempre uma mudança muito significativa, mas não foi assim, digamos, uma saída tão grande. Naquela época saíram 2 famílias, 3. Né? Famílias ligadas mais ao pastor Abel na época. Né? Mas naquela época, elas eram diferentes, houve uma mudança. Então, um rompimento, uma progressão musical da igreja, ela teve uma interrupção histórica. E aí a gente foi recomeçando. Recomeçamos com um conjunto de adolescentes. Né? A mocidade sempre cantava um grupo enorme lá na frente, e de repente nós não tínhamos mais aquele grupo. Aí começou uma nova fase, que era a fase de cantar com menos gente à frente. Quando ia cantar, a mocidade para dirigir o louvor, não tinha equipe de louvor, era a mocidade para dirigir o louvor. Bom, também não tinha roupa tão forte, né? Então ele enchia lá na frente, lá, umas 20, 30 pessoas às vezes. Mas com esse movimento, a gente perdeu essa característica. E a igreja se manteve muito forte liturgicamente nessa característica mais conservadora, que era uma das características da nossa igreja, de cantar hinos, de usar a música de estilo mais contemporâneo, tendo menos presença, tendo uma presença menos marcante nos cultos, enfim. Bom, aí nós chegamos, isso foi progredindo, tivemos várias etapas, até chegar à etapa chamada, que é a última etapa, que é assim, a etapa chamada música de conjuntos de louvor também no culto. E isso mudou muito com a presença marcante do Davi na reorganização do trabalho musical. Lógico que não está tudo feito, eu estou só dando assim, uma ideia de como a gente chegou ao que chegou. Como é que a gente chegou mantendo estruturas tradicionais como corais e quartetos e inserindo novas estruturas para a gente chegar no ponto que a gente chegou. E o que a gente quer é um equilíbrio da nossa estrutura. Eu particularmente gosto muito da postura litúrgica da nossa igreja, parece equilibrada. Mas eu acho que a gente precisa fazer uma coisa muito importante, a gente conta muito com vocês. É porque ainda existem coisas na nossa produção musical aqui, no nosso trabalho musical, que ainda está, assim, parece aquele fundo de quintal que a gente tinha antes, sabe? E a gente sabe que a igreja de Vila Formosa pode fazer muito mais como igreja no geral. No geral. Não é só na área musical, na área social, na área em termos de convivência, em termos de edificação. Nós tivemos várias coisas que progrediram muito. Música também progrediu muito. Tá? Mas a gente quer manter esse equilíbrio e tentar carregar esses dois pratos, né, que tornam a nossa igreja uma igreja boa de se cultuar, musicalmente equilibrada, no sentido de que ela possui ainda uma história, uma tradição musical, litúrgica, com um conjunto instrumental, que aliás a sua família é uma beleza ver a sua família no conjunto instrumental. Até a Morena que está lá só acompanhando faz bem para a gente. Né? Nós queremos ter famílias assim, famílias musicais. Sabe, o Ricardo está fazendo uma coisa que eu estou surpreso com o Ricardo. Tem muitas coisas que eu estou surpreso com o Ricardo. Né? Mas o Ricardo, por exemplo, está produzindo os filhos dele. Não é dinheiro, gente. É boa vontade. Não é, Ricardo? Ricardo, Keila, Vini e a Morena, todo mundo pegando no instrumento, desde cedo. Quantos anos você está? 12? Imagina, um menino de 12 anos quer joga bola, gosta de brincar, gosta de correr. Então, mas está recebendo uma educação musical da sua família. E não é uma família de tradição histórica musical. Sim, não sei do Ricardo, que eu não conheço.
conheço o pai. Estão criando. Então, a gente quer manter esse equilíbrio de conjunto instrumental, de conjuntos de jovens cantando, e tornar a nossa igreja um ambiente onde todas essas artes possam colaborar. E para isso a gente quer estruturar o departamento musical. Para a gente dar um passo a mais. Quem sabe a gente olhar lá para frente nos próximos 10 anos e ver a nossa qualidade musical ter assim uma elevação. Acho que falta a gente ter mais compositores. Acho que falta a gente ter músicos, sabe, que subam degraus de qualidade. Sim, em todos os instrumentos. Mas assim, a gente não pode ter só o músico que toca o instrumento, nós queremos ter um músico, nós queremos ter professores de música entre vocês. Para a gente ter uma qualidade musical que possa atender aquilo que o Senhor disse. Tá? O que o Senhor disse na palavra? Adorar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Fazer isso com arte. Fazer isso para a glória de Deus. Fazer isso cada dia melhor. Tá bom? Então vou tentar explicar um pouco da nossa perspectiva litúrgica, tá? Para você entender o papel da música dentro dessa perspectiva litúrgica. Não é tão profundo, é uma coisa bem simples. Tá? Vou abrir a oportunidade para vocês perguntarem dentro daquilo que a gente está trabalhando. Tá? Então quero que pode colocar a sua pergunta. Hoje pode perguntar tudo. Ok? Deixa eu tirar esse demônio que está instalado aqui no computador que eu não consegui tirar. Eu ainda não consegui tirar. Depois eu vou pedir para você fazer isso. Vamos lá, gente. Música na IPVB. Eu não sei o que fazer, mas só baixa o volume aqui. Primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que assim, o ápice da vida da igreja é o ato de culto. Entendam isso aqui, por favor. Tudo na igreja, escola dominical, ou EBD, né? Escola bíblica dominical, estudo bíblico, sociedades, a área social, a área que trabalha com famílias, etc. Tudo que a gente faz na igreja tem como objetivo ser um preparador para o grande ato da vida da igreja. Cultuar a Deus é o grande trabalho da igreja. A igreja existe para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Nós não existimos só para ensinar a Bíblia, para você saber tudo de Bíblia. Nós queremos que você saiba tudo de Bíblia com a finalidade de que você busque a Deus, cultue a Deus, despertar em você o que a gente chama de um espírito doxológico, o de oferecer a Deus o resultado de sua vida. Um grande teólogo, é difícil falar no brasileiro como esse grande teólogo, parece uma coisa meio soberba. Um professor meu, eu reputo por um grande teólogo, o Dr. Ernst. Quem não conhece, vale a pena conhecer os trabalhos do Dr. Ernst. Ele fala o seguinte, que o culto é como a alma para o corpo. O culto deve mover a igreja. O culto é o ápice da vida da igreja. O culto deve ser o ápice da sua vida. Você vive uma semana inteira, você produz tudo o que você faz, não só as coisas que você faz na igreja, mas tudo o que você faz deveria produzir em você um espírito doxológico. A própria estrutura de como Deus ordenou que seja a vida no quarto mandamento: 6 dias trabalharás
Estarás fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é do Senhor. Um dia dedicado, um dia de entrega, um dia de oferta a Deus. Então deveria ser um ciclo semanal em que você estivesse sempre se preparando para estar na presença de Deus. A própria história, a própria criação, a obra da redenção é um projeto semelhante. Toda a história está se desenrolando, Deus trabalhando no nosso coração para que um dia estejamos todos diante do trono. O projeto de Deus para a história da humanidade, anota lá, Gislaine, que é a nossa historiadora. A história da humanidade, do ponto de vista teológico, do ponto de vista de Deus, é só um desenrolar do trabalho de Deus para preparar para si um povo que o adore eternamente. Você consegue entender esse conceito? Então o ato de culto é o ponto alto da vida do crente e da igreja. Então assim, e a música, ela está inserida de forma assim como é impossível retirar a música deste ápice. Então, só para vocês que trabalham nessa área da música entenderem a importância deste veículo, dessa ferramenta. Agora, que importante, nós temos que aprender a usar a música como ferramenta, mas não como um fim em si mesmo. Pode falar. A música, ela tanto pode fortalecer a mensagem de Deus, como pode atrapalhar. Então tem que haver uma sintonia. Então eu queria que você entendesse a música, isso é muito importante. Música é ferramenta. Música não é o ato de culto em si. O ato de culto é muito mais elevado que a música, como a palavra. Por que existe uma certa relação, e uma certa relação, vamos lá tomar, deixa um ponto, deixa um outro. A música e a palavra trabalham juntos no ato de culto? Sim. Mas por que a palavra acaba tendo uma certa supremacia? É uma coisa para a palavra. Por que ela acaba aparentemente tendo uma certa supremacia sobre o ato musical? Porque a palavra, entendemos nós, ela é a voz de Deus. Aí eu vou preferir, em lugar de dizer o ministério do pastor, vamos dizer assim, o ministério da palavra. Não é o trabalho do pastor que está acima da música, é a palavra, porque a palavra é a própria voz de Deus. No princípio era o verbo, não tem nada no princípio era a música. A música então é uma ferramenta para elevar essa condição. É por isso que a gente vai tentar falar, já vai ter uma parte dessa ferramenta, que a música ela deve estar em sintonia de conteúdo justamente com a palavra. A música não fala por si, ela fala através da palavra, da doutrina. Então é preciso entender a música como ferramenta. Tá? Alguém tem uma labirintite, fecha o olho na hora que tiver. Vamos lá, só para brincar com vocês, né? Gente, deixa eu acompanhar mais lá. A música como ferramenta litúrgica, ela é uma ferramenta de diálogo. A música é como nós vamos conversar com Deus. O que é o ato
disse uma coisa importante sobre a ideia de culto. Agora, vamos ler a Bíblia pelo menos umas 2 vezes, né, gente? Abra a Bíblia em Salmo 29. Salmo 29. Quem achar pode ler para mim o verso de número 1 a 3, 1 a 4. Avivar ao Senhor, ó seres celestiais, avivam ao Senhor glória e glória, avivam ao Senhor a glória que o seu nome merece, a glória do Senhor e o esplendor do seu santuário, a voz do Senhor e o seu soberano, o Deus da glória de pobreza, o Senhor de pobreza fica muito atado, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Maravilha. Que versão que é? NVI? NVI, com certeza. Você falou da NVI, Tá certo? É que ele está dizendo assim. Atribui. São duas palavras próximas, né? Mas elas têm forças diferentes, né? A ideia de tributar, de pagar tributo, é mais do que atribuir. Tem certeza que é NVI mesmo? Sou eu, não é? Bíblia viva, não? Versão na linguagem de hoje? Eu gosto da NVI, tá? Mas aí vou discutir agora. Com a NVI. Porque assim, a força da palavra tributar é a força que diz assim: paguem tributo, ofereçam aquilo que é devido. E por que tributar é melhor que atribuir? A glória devida ao seu nome. Então o ato de culto é um ato que Deus exige de nós. E quem controla esse ato de culto, segundo esse salmo, é a voz do Senhor. A voz do Senhor é o ponto de partida do culto. Então, o salmista está dizendo de forma poética que a voz do Senhor é quem comanda todas as coisas. Inclusive diz assim: a voz do Senhor preside os dilúvios. Bom, mas se Deus fala, se a Bíblia diz que o ato de tributar a glória a Ele tem a ver com a voz dele, significa que a gente tem que ouvir. Ouvir e calar? Pode falar assim, fala que teu servo ouve. Fala que eu te escuto, aí é pior. Fala que teu servo ouve. Marcelo, ele fala que eu falo de crescendo aí, Marcelo. É insônia, né? Olha só, já sei que canal que ele assiste. Escuta só. O culto é um encontro. Deus convida o seu povo. Deus convida o pai, convida seus filhos. Eu gosto da seguinte imagem: o pai convida os seus filhos se assentam à mesa, o pai vai oferecer alimento. E os seus filhos estão ali ouvindo. Mas os seus filhos podem responder. Há uma resposta. Nós respondemos, porque Deus fala. Note, você tem pegado o boletim? Não? Bom, se você não pegou, mas você já viu o boletim da igreja, qualquer dia você vai pegar e note isso. Olha aqui está a nossa liturgia. A nossa liturgia, ela trabalha com a ideia temática. Tem um tema do dia e os subtemas. Então é uma espécie de... hoje a nossa conversa com Deus será sobre caminhando pela graça. Então o pai reuniu os filhos. E o pai vai falar conosco sobre a graça e como caminhar na graça. E então, você sempre verá que a cada passo litúrgico tem uma leitura bíblica, não tem? Porque quem é que tem que falar primeiro? Reuniu o pai e os filhos.
Quem é que tem que falar primeiro? Gente, família tradicional, tá? Com Deus as coisas são assim. O pai vem e fala, porque é a voz do pai que preside. Está no texto aqui que nós lemos. É a voz do Senhor que comanda. Sem que Deus fale, não tem culto. Se o culto for só a gente falando, não é culto. O culto não é em torno da nossa palavra. O culto é em torno da voz de Deus. Então, o que interessa no ato de culto em termos de conteúdo é o comando de Deus. Aí o pai fala, o que os filhos falam? O pai está falando sobre graça. Nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar de futebol? É um diálogo. E a música, gente, está entre as ferramentas de diálogo que nós temos mais preciosas. Vamos ver aqui. Quem comprou essa liturgia foi o reverendo Marcos Cabral. Vamos ver aí. Alguém vê aí, Salmo 63, verso de 1 a 8. Salmo 63, de 1 a 8. Pode ler. Ó Deus, tu és meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma deseja de ti, meu rosto te almeja, como terra árida, exausta-se em ar. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. E a tua graça é melhor do que a vida dos meus lábios de ouro. Assim confio em desejo enquanto eu viver, o teu nome levanta as minhas mãos. Como de banho de gordura, parta-se a minha alma. E conjunto Nada de tirar, no meu leito, eu deixei me reforme e tive diante durante a vigília da noite, porque tu tens sido auxílio à sombra das tuas asas e o canto do teu outro. A minha alma pega-se a ti e a tua destra me honrar. Coisa linda, não é isso? Aqui a voz de Deus está dizendo assim: é isso que eu sou para vocês. Eu sou a alegria de vocês. Eu sou o amparo de vocês. A alma de vocês tem sede de mim. É isso que Deus está dizendo para nós. Aí depois que a gente ouve isso, alguém abre para mim, hino 22. A resposta litúrgica vem com uma música. Vamos ver aí. Qual é a música? Atenção, Paulinho, qual é a música? Hino 22. Céus proclamam. Vocês estão, essa aí, né? Vocês não tem mais imagem, passa tudo na Céus proclamam. Céus proclamam. Canta aí a primeira frase aí. Altamente os céus proclamam, céu divino. Você acha que é uma resposta adequada a um salmo como este? Acha ou não? Lógico. Tudo que o Senhor é para mim, toda a beleza do Senhor, tudo que eu preciso é o Senhor, a minha alma tem sede de ti. Altamente os céus proclamam, seu divino Criador, anuncia o firmamento, tuas obras, ó Senhor. Calma. E isso tem que ser cantado assim, gente. Tem que ser aquela coisa, eu acho que tem que ser aquela coisa assim. Por isso que eu quero que o conjunto instrumental cresça ali, para a gente ter aqueles instrumentos, né, aqueles milhões não, né, mas uns 10 violinos, aquele violoncelo, dando aquele peso, aquela coisa grandona que fica aqui assim. Está precisando de alguém que toque o bumbo, para ser aquela coisa bonita, forte, uma resposta, porque a música é a parte nossa do diálogo. Aí Deus diz tudo isso para nós e a gente canta assim. Gente, é
Aí está a coisa da gente desenvolver musicalmente, para a nossa resposta ser resposta à altura da voz que nós ouvimos. Nossa resposta tem que ser à altura da voz que nós ouvimos. Aí nós convidamos o irmão, vamos fazer uma oração. O que é que a gente ora o Pai Nosso? Eu vou dizer para vocês por que a gente ora o Pai Nosso. Você tem gente que entra na igreja e fala assim, Primeiro, a oração que Jesus ensinou. Segundo, uma oração que podemos fazer todos. Todas as pessoas oram. Embora mesmo numa oração individual todos também orem no certo sentido, mas aqui todo mundo fala. Isso é bom. Terceiro, ensinamos nossos filhos a orar. E não tem modelo de oração mais perfeita. E a oração que Jesus ensinou, ela é perfeita. Ela está nesse momento, no início do culto, que em geral é uma hora de grandeza. A gente diz, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a igreja se humilhando, a igreja se colocando, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. Aí tem hora que a gente precisa orar mesmo, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa, Senhor. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí terminamos com aquela grandeza, porque tu é a glória, não é isso, não. E a glória para sempre. Tua é a glória e o poder, tu és para sempre. Caberia tão bem, caberia terminar a oração do Pai Nosso, sem nada a gente cantar isso. Isso é diálogo. A música, ela completa com uma beleza, e quanto melhor a igreja canta. Você já imaginou terminar a oração do Pai Nosso? Eu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Já pensou o coral começa? Gente, isso é diálogo. A música é uma ferramenta dialogal. A música é uma ferramenta que a gente usa para conversar com Deus. Queria fazer a liturgia toda, mas não dá, né? A música é uma ferramenta de ensino. Porque nós não podemos cantar o que não é verdade. Ela é um diálogo, mas é um diálogo com conteúdo. Nós não podemos cantar um diálogo. Deixa eu falar um pouco sobre diálogo, gente. Falando da eternidade. Por isso que o repertório musical tem que ser mais amplo. Porque Deus está falando de graça, nós temos que responder com o quê? Com graça. Com conversar com Deus. Por isso que talvez uma boa música do coral, num momento como esse, seria qual? Maravilhosa graça, maior que o meu pecado. Então assim, olha, eu estou virando de gente. Então veja só, note que nós precisamos dessa maturidade. Então o conteúdo é muito importante, porque a música, ela fixa verdades. Eu lembro que quando criança, decorar os livros da Bíblia cantando o quê? Gente, já viu a letra dessa música? A letra dessa música é um índice. Vamos cantar a música para Deus, abre aí no índice. Olha o poder da música. E até hoje, eu quero lembrar onde está Joel. Quem não aprendeu, perdeu. Volta lá para a classe das crianças, faz um estágio lá para aprender. Olha o poder
esse é um tipo de música que tem que ser cantada para as crianças, porque ela é ferramenta de ensino. Às vezes a gente fica preocupado em a plástica da música. Tá? Por exemplo, 3 palavrinhas só. Quais são as 3 palavrinhas? Deus é amor. O que é Deus? Deus é amor. Sabe, aí você fala assim, esse cante, esse corinho, né? A gente chamava de corinho, né? Corinho. Chamava de corinho. Esse corinho, esse cante, não sei o que é. A gente tem uns negócios politicamente corretos, né? Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Então, liturgicamente correto, esse cante, você fala assim, você é velho, minha filha está aprendendo isso. Nossa, que igreja velha. Gente, poder do ensino. Hã? Você faz o que você diz, né? O que você faz, o que você diz. Mãe chega com o filho, você lembra a música que você faz, o que você diz, Deus? Vai lá. É que é engraçado, porque quando a gente é criança, a gente verifica isso na igreja, mas no mundo Vamos ouvir ali, vamos ouvir. no mundo como um todo, a música não é usada para isso. Por exemplo, você vai num cursinho para concurso ou para vestibular, você faz esse mesmo. Sim, os professores de cursinho já sabem disso faz tempo, né? O professor de cursinho inventa cada música. Eu não vou cantar nenhuma porque eu não quero arriscar. É o seguinte, nós precisamos lembrar que a música, ela precisa ser cuidada em termos do seu conteúdo. Porque o conteúdo é uma ferramenta de ensino, mas também pode ser de desvio. Um dos grandes erros, por exemplo, de versículo que todo mundo tem, veio por causa de uma música. Famoso. É aquele assim. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Mas o texto diz assim, e todas estas coisas. Porque Jesus está falando, olhai os lírios do campo, eles não tecem, mas Deus os veste. Olhai as aves dos céus, elas comem. Então, comer, o beber e o vestir. E todas estas coisas você. Aí a gente tem a teologia do busca a Deus, que Ele vai te dar tudo. Nasceu dessa ideia, né? De todas as coisas Deus vai dar. Carro novo. Bom, enfim, música ela pode ser muito, ela é muito útil para o ensino, ela é um envelope. O maestro Parcival Módulo, ele usa essa figura, que a música é o envelope da mensagem. Ela não é a mensagem em si, mas é um instrumento para levar a mensagem, ela é a ferramenta. Né? Você pega e recebe um envelope lá, todo bonito, calmo, chique, especialmente se tiver assim, aquelas tardes do lado, assim, página, né? Meio do avião. Assim, nossa, está sendo importante. Ele pega um envelope sem graça, aquele amarelinho, riscadinho, verde e amarelo, riscadinho. Já será que veio isso aqui? Propaganda. Bom, enfim, a música precisa ser um bom envelope. Agora ela precisa ter conteúdo, ela precisa ser verdadeira. E a gente precisa trabalhar muito. Eu sei que eu não sou tão chato com isso, mas até poderia ser mais. Nós temos um vídeo na internet, Heber dando uma bronca, todos nós, né? Quem não viu, por favor, precisa ver, tá? Mas assim, eu sei que a gente não gosta, mas não acho que é apropriado fazer isso do jeito que foi feito assim publicamente. Mas tem que dizer uma coisa, nós precisamos ser cuidadosos com o conteúdo. Não podemos cantar qualquer coisa. Nós estamos respondendo ao nosso pai. Pensa na família tradicional, que o pai sentado na mesa, e o filho responde a coisa que está errada. Quem que sai? Daqui mesmo sai lá, alcança a orelha do fulano lá no ponto da mesa. Quem teve o pai mais durão, sabe? Tem alguém que teve o pai durão aqui? Deus, se você teve o pai durão.
Escreveu, não leu? Morreu. Bem grande, hein? Você vai 2 segundos de vantagem, eu vou ainda alcança. É isso aí. No culto, gente. No culto, no ápice do nosso relacionamento com Deus, no momento da intimidade com o Pai, no momento em que o Pai quer nos ao seu lado para nos alimentar, nós vamos falar besteira para Ele, vamos falar amenidades. Né? Vamos cantar no culto dele. Sorriso, só um sorriso. Sorriso, foi o antigo, né? Quem tem Jesus gosta de cantar. Olha só, baixinho, tropeça aqui. Irmão, culto é a voz de Deus. Gente, é a voz de Deus falando. Escuta só, a música do culto tem que ser a altura da voz. Não tem desculpa. Vocês que são da música, sei que vocês não gostam de eu falar, porque vocês acham que a música é a coisa mais santa que existe no mundo. Que qualquer música, não. Tem que ser a altura. Só um minutinho assim. Eu posso gostar de muitos estilos, eu posso gostar de muitas músicas. Eu não sou proibido de gostar. E eu posso ter músicas que me ajudem. Ter um sorriso, pode ser uma música legal, mas para alguns momentos ela se encaixa. Na liturgia de hoje, no nosso culto, não dá para cantar Dê um Sorriso. Entendeu? Vai, Luiz. Nossa revista da escola estava falando sobre isso, né? Ela deu uma aula sobre a reverência, sobre como era o culto. E aí o presbítero Elton trouxe lá um filminho para passar, que ele mostrou eu não sei muito bem de denominação, o cantor está cantando lá, ele dançava com lá, aquele que morreu lá, queria que arrastava os pés, isso, ele gritava, ele gesticulava, não demorou muito tempo para o pessoal estava tudo lá dançando como ele, não Porque assim, o que a gente precisa, veja, eu comecei aqui dizendo o seguinte: música na IPDB. Nosso princípio litúrgico é de diálogo. Não é o nosso intuito para a gente celebrar a nossa alegria em servir a Deus. É sim, mas é principalmente para sentar com o nosso Pai, para reverenciá-lo, para adorá-lo, para ouvi-lo, para ter uma conversa com Ele. Existem momentos que cabe a gente ser bem à vontade. Essa é a grande distinção que a gente tem que começar a fazer. Porque o outro é, tudo a gente quer que vire um culto, né? Vai lá na casa, onde a gente pode cantar Dê um Sorriso, e a gente quer cantar Castelo Forte. Está todo mundo à vontade, Castelo Forte. Está todo mundo na sala, vamos ficar ao som do instrumento. Em pé. Lá numa casa, numa reunião de família, né? A oração da hora do almoço. A oração da hora do almoço, o Pai chama-nos, fiquemos em pé e abramos nossas Bíblias e vamos louvar o Senhor com o hino 155. É um outro momento. Entendeu? É um outro momento. Dependendo da oração, pode demorar. Agora aqui para mim uma parte muito importante. A música, ela tem um lado, a gente diz sinestésico. Ela mexe com outros elementos de nossa vida. Quando você canta assim, eu por exemplo, quando canto assim, como é que é aquele David Barros, que eu tinha consagração? Como é que é, gente? Começa? Gente, é mais do que a letra dessa música.
parece que o jeito de cantar, quem compôs essa canção, acertou, na minha opinião. Ao rei dos reis, consagrado tudo que sou, de gratos louvores transbordam meu coração. Abre parênteses, reticências. Permarei a ti, ó Deus, com meu viver. Gente, o jeito. Então ele é sinestésico, é a expressão da fé. Acho que nesse aspecto a música contemporânea nos ajuda mais que os hinos. Porque parece que a música contemporânea trabalha demais com essa sinestesia que a música produz. Ela tem uma dinâmica que toca mais nesse sentido, né? Que ela conduz mais nesse sentido. É lógico que tem uma razão de ser. Os momentos históricos são diferentes. Uma coisa é Martinho Lutero indo preso, dizendo para todo mundo que ele não tem medo de ser preso, porque pode vir o mal, as telhas do telhado podem se virar em demônios, que ele não tem medo. Se temos de perder famílias, bens, prazer, e tudo se acabar, e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. É um momento. Eu acho que nessa parte de sinestesia, eu gosto dessas músicas. A música contemporânea parece ter captado esta. É que o nosso momento histórico ajuda. Bom, ajuda muito. Mas, gente, se vocês tivessem vivido no tempo de Handel e tivessem ouvido Aleluia de Handel, no contexto em que ele foi composto para ser o grande ápice da... Como é que é o nome da peça toda? Messias de Handel. As pessoas estavam ali. Então você vê, essas músicas também têm todo esse potencial. Mas a música é feita para expressar a nossa fé. Eu gosto de igrejas que têm hinos que as caracterizam. Uma das coisas que eu admiro demais, eu gosto demais da IPI, é o fato deles terem uma identidade com o hino Perdão Real. Porque isso é uma coisa boa, ter um hino que diz quem nós somos. A gente vai tocar muito. Ó. Mas a igreja nunca igual e tem que Que é outra. a identidade. A sinestesia é outra. É identidade. Eu vou convidar todos os presbiterianos que um dia forem independentes na vida Porque é uma marcha. para dirigir isso. Perdão real você entregou bem a voz, soldado ser. Entendeu? Então assim, irmãos, é uma expressão de fé. Então ela tem que ser erguida com calor. A música faz isso no culto. Para mim, uma das coisas que o nosso culto tem que ter e que vai mostrar a nossa maturidade, eu gosto de usar uma palavra. Ela não sou eu que uso essa palavra, não. Eu não sei se é o Faustino. O culto tem que ser inspirativo. Você tem que sair do culto e falar assim: eu estive com Deus. E cá para nós. A música e o sermão, quando estão combinados. Quando o pregador tom e a música tom, faz toda a diferença. Música é seu uso geral. Vou passar mais rápido sobre isso, porque assim, não é só culto, não é só de culto que vive a igreja, não é nem só de culto vive a igreja, né? A música tem um uso geral, tá? A música pode ser usada de diversas formas. Tem o seu uso estético. A música, ela pode, por exemplo, num momento como esse nosso aqui, ela criar um ambiente mais feliz. A gente poderia estar aqui, os visitantes sejam bem-vindos. Ela tem um momento estético. Eu quero transformar o nosso, eu quero quebrar o gelo, eu quero fazer aqui com que esse nosso encontro seja um pouco mais à vontade. Eu posso usar uma música para isso. Tá? A música tem essa força estética. E existem momentos que
A gente pode ter a música apenas por ser consistente. Vou começar uma aula de escola dominical, mas eu quero criar assim, um ambiente mais à vontade para todo mundo. Eu posso usar uma música. Como é no contexto da igreja, eu vou usar uma música que tem a ver com a nossa temática da fé. Não vou cantar aqui o pagodinho, né? O Zeca Pagodinho, né? Às vezes eu canto também o Zeca Pagodinho, quando vocês estão com muito barulho aqui. Vamos parar com isso, ó. Uso lúdico. Música também tem esse fator aí, pode ser usado na igreja. Sabe, puxa, eu não vejo nenhum problema. Não vejo nenhum problema, não tem uma reunião até aqui quinta-feira da UPA. Da gente ter uma música apenas para a gente se alegrar. Qual que é o problema? Desde que o conteúdo dela seja uma verdade, desde que a gente não esteja aqui criando nenhum escândalo. A gente não precisa ter, vamos cantar uma música que ela tem que ser um ato de culto. Ela pode ser um momento social. Legião humana, Ô pastor, está tirando um fuzuê no Facebook, o pastor Kleber Lucas, que colocou no YouTube a música Epitáfio do Titãs. Eu gosto dessa música. Gente, eu não vi. Não sei como é que ele está aplicando. Estou tentando entender como a música Epitáfio, ela trabalha muito com a ideia de que como você gostaria, né? O que estaria ali na sua parte. Talvez ele queira usar isso como uma ilustração, mas eu acho que acaba tendo um efeito reverso. Eu acho que dá para fazer a mesma coisa com outra música. Eu acho que aí eu sei, por exemplo, você não pode usar uma música chamada calma. Eu acho que é negociável. Não, calma. Eu não sei como é que ele está usando. Eu não sei. Ontem, por exemplo, eu citei uma frase da música Andréa Doria. Calma. Eu citei uma frase da música Andréa Doria para abrir a minha mensagem. Quando o Legião Urbana diz assim. Como é que é? Nada mais vai me ferir, é porque eu já me acostumei com a estrada errada que eu segui, com a minha própria lei. A minha ideia é dizer, olha, está vendo o que quer dizer aqui? Então assim, não vou julgar o caso, tá? Não vi. Só vou dizer o seguinte, acho que você consegue fazer, talvez, você disse que depois do culto, um ato de todo mundo cantando. Eu não acho também apropriado. Acho que há canções nossas que possam ter o mesmo. Talvez ele usou para dar um efeito no sermão, sei lá, mas não acho apropriado. Nós lembramos, tempo atrás, houve uma controvérsia na igreja que o pastor estava usando músicas seculares dentro da. Nós discutimos isso lá no Supremo. texto. Então, Entendemos que isso não é correto. porque nós estamos pegando músicas que não são inspiradas ou com objetivo para o Senhor, assim, mas no momento. ele citou uma pessoa e eu não vi, não tenho a menor ideia. Ele estava dizendo que deu fuzuê no Facebook porque ele pôs a música Epitáfio. Se ele pôs a música Epitáfio no sermão para mostrar, olha o que todo mundo pensa. Eu não sei. Eu não quero entrar no mérito. Eu só quero dizer o seguinte: a música é parte do diálogo. Não é mesmo Epitáfio? Devia ter amado mais, devia ter ido mais, devia ter. O acaso Ele pode ter usado de forma contrária. eu só acho que a gente não é uma ferramenta apropriada, é o diálogo. Para ser um hábito, para ser a produção de música do diálogo. Talvez sirva para a ilustração do sermão.
E uma demonstração de sermão é bom que você uma música de 5 minutos. Eu creio, uma coisa que costuma acontecer muito, não só de música, mas todo aspecto do culto, é que muitas vezes as pessoas pegam o culto como um todo no partes isoladas do culto, e não somente o contexto geral. Por quê? Por exemplo, isso vale tanto para a música quanto para qualquer metáfora que se utilize. Ela tem que ser vista em função do culto, em função de tudo, não só de uma parte. Eu sei, não só a gente mas pegar uma parte é o e seguinte, tem tanta canção, nossa, que fala sobre essa verdade, para que a gente vai pegar agora, gente, eu não estou mais no uso do culto, tá? Vocês estão lembrados? Nós estamos aqui, ó. Música de seu uso geral, tá bom? Quando eu falo uso lúdico, eu não estou mais falando de culto. Eu estou falando da música ser usada na igreja para outras coisas. Nem só de culto a igreja é liberada. A igreja tem outras coisas e música pode ser usada nas outras coisas. Porque a gente tem uma ideia de que assim, a gente só tem que cantar se for para culto. Não, a gente pode cantar em outros momentos. A gente pode cantar parabéns para você. A gente pode cantar o hino nacional, Três Marias a passear. Sônia, vamos ouvir. A igreja estava, a igreja da igreja se batizou, estava promovendo uma feijoada e a gente foi lá para. E nós somos, você entrou na igreja, você recebida com louvor, tipo sambinha. Mas, até eu ouvi aqui, só que eles cantavam assim no outro. Eu nunca tinha ouvido. Isso mesmo. Então, quando nós entramos para pegar o churrasco, eu estou com o churrasco, eu já churrasco. Evangélicas em outro ritmo. Aqui eles estão oferecendo uma coisa muito. Veja só, é um uso lúdico da música, não é um uso. Olha, deixa eu parar com essa polêmica aqui. Nós não vamos atividades, não acho apropriado. Só estou dizendo o seguinte: não quero julgar o Fred Lucas, porque eu não vi. Só isso. Eu não vi, eu vou ver. E aí também você vê só um pedaço. Martinho da Vila. Meu consultor para canções, né? Escuta só, gente. Eu sempre era. Tem um outro aí que eu sempre era. Escuta só. Tem gente que vê aquele vídeo do Reverendo Leve e me manda mensagem. Ou outros. Porque só viu aquilo. Não. O que eu não quero para mim, eu quero para os outros. E o Kleber Lucas presta algum serviço para a fé cristã. Eu não conheço a discografia dele, mas a gente ouve falar muito bem dele como pastor. Então, assim, às vezes a gente famosa era bonito, porque fica famosidade, faz as pessoas ficarem muito corajosas. Se eu citei da terceira legião, não, mas ele está dizendo que ele foi citando tudo, né? Mas depois a gente vê. Deixa eu ouvir o Renato. Só fazer uma observação em relação a isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque a internet ela nos oferece também. Porque André agora no contexto geral da música não edifica tanto assim também. Se você agora se você editar o vídeo e botar só essa parte, dá um outro sentido. Vamos. Vitor e Léo.
eu sertão, essa música inteira. Mas olha só, aí nós também para outro ponto. A música na igreja, e eu estou preferindo usar aqui a música de conteúdo cristão, ela tem uso didático. Nós citamos aqui o Gênesis, Levítico, Números, ensinar cânticos. Os judeus eram muito sábios. Eles cantavam a palavra. Tanto é que os salmos eram todos cantados. E era com uso didático. Se você pegar salmos, existem salmos exatamente com essa característica, salmo didático. Por exemplo, Salmo 32. Abre aí, Salmo 32. No celular acho que não vai ter, porque isso aqui, a informação que eu quero dar é onde está assim, Salmo de Davi, Salmo, logo abaixo, chamado de Salmo didático. Quer ver uma outra coisa interessante? Por exemplo, abre aí Lamentações. A maioria já conhece, mas nem todos conhecem. Lamentações é uma poesia, ou um conjunto de poesias, não é isso? Olha que métrica interessante. Quantos versículos tem o capítulo 1? 22. Quantos tem o capítulo 2? 22. Quantos? 22. Quantos tem o capítulo 4? E quantos tem o capítulo 5? 22. E quem sabe quantos tem o capítulo 6? Sem olhar. Hã? 6 não, 3. Desculpa, 3. Tem quantos? 66. Que é o múltiplo de? Por que tem 22? Todos eles têm 22. É que o alfabeto hebraico, Aleph, Beit, Dalet, Gimel e assim vai, são 22 letras terminando no Shin. Cada versículo começa com uma letra do alfabeto. O Salmo 119 é do mesmo jeito. Quem tem uma Bíblia antiga do Salmo 119 vai ver, ele é dividido em várias estrofes. E tem a estrofe Aleph, estrofe Beit. Tem alguém com Bíblia mais antiga que tem isso? As corrigidas das Bíblias. É o nome da letra. Porque a primeira palavra da estrofe começa com a letra Aleph. Por que eles faziam isso? É didático, para demorar. E a música tem esse uso didático. Significa o seguinte: a gente precisa levar a música para as outras áreas da igreja, não só para o culto. Música para as crianças. Tem instrumentistas, tem uma bronca para vocês. Tantos instrumentistas na igreja e nossas crianças cantando a capela. É uma vergonha. Nosso conjunto infantil, nosso coralzinho vai ensaiar, não tem um instrumentista para estar lá dando conteúdos. É uma vergonha. Deus vai cobrar. E eu quero que Jesus Cristo venha dentro. Fazer igual dela. Eu quero apresentar minha neta. Tá? Estudo bíblico de quarta-feira está tendo um reavivamento musical, graças a Deus. Davi, o Gil algumas vezes, o Edson lá do Eliana vindo tocar, a Natália já me prometeu que está pensando, está orando. Espera, tá? Olha lá, Silvia já quer ir com ela também. Independente de escola dominical e vice, né, a gente também espera que a participação... A gente precisa levar a música para todas as áreas, porque a música tem outras funções. Fala aí. As crianças não precisam de acompanhamento, mas quando vão na frente, normalmente elas cantam um projeto. Por quê? Não, senhor. Há controvérsia aí. Quando, por exemplo, quando tem aula das crianças de domingo à noite, antigamente eu ia tocar. Mas aí começaram a tocar com playback e falaram para mim mais. Cada cidade também tem que nos comunicar. Vou fazer o meia-culpa, mas vou pedir para vocês na música olharem para isso. Olharem para isso. Olhem com carinho. Nós temos que musicalizar nossas crianças.
E a melhor maneira é um instrumento ali, ó, gente, o pianinho, tecladinho, violãozinho, como é que chama aquele negócio? Eles têm que aprender logo cedo, e eles aprendem vendo vocês tocando. E o playback, põe o playback para tocar, a criançada canta, mas não está vendo ninguém. Não está vendo o cara batendo a mão no violão. Mas se ele vir, olha, aí a criança vem lá, mexer. Aí ela está o quê? Tomando gosto. Mas não é o objetivo que está dando. Já dei, né? Direito de defesa. Advogado com direito Eu de não sei se defesa. minha petição chegou até o senhor para, né? Pelos hinos, eu acho que o grupo de louvor poderia ajudar o piano. Acho, desde que a gente precisa de uma construção plena, não é pela plástica somente. Sim. Precisa ser a altura da voz de Deus. Sim. Precisa combinar com o hino, precisa combinar com o momento. Eu acho que se fizer tudo, a gente se perde um pouco, mas eu acho que tem momentos que cabe perfeitamente. Não só o piano, mas também as instrumental. Isso nos ajuda no crescimento que estamos buscando e algo melhor. Por isso que eu falo, amadurecimento musical. Gente, quero parar por aqui essa parte. Espero que vocês tenham entendido esse contexto do funcionamento da música, pelo menos em parte, de como a gente vê, de como a gente pode aplicar. E a gente precisa aplicar isso mais e melhor, espalhar a música e musicalizar toda a nossa igreja. Tá bom? Agora é o seguinte, deixa eu falar sobre a estrutura que nós estamos usando. Existe uma estrutura funcional. Na base dessa estrutura tem um conselho. Mas o conselho dividiu a igreja para funcionar em diversos departamentos, entre eles, obviamente, o departamento de música. Tem vários, ó. Evangelismo e missões, o DEM, educação cristã, que envolve a parte de escola dominical, infantil e etc. Departamento de famílias, que vai cuidar do trabalho ligado ao cuidado com a família. É um barulhinho chato. Alguém sabe mexer nisso? Sociabilidade. Departamento de administração, tá? Parou. O departamento musical, o departamento de música, volta até o departamento de música e deixa ele. Isso. Gente, legal, quem quiser, certinho para voltar, certinho para a esquerda. De novo. Sério? Que legal. Vai mais. Cadê a mão? Escuta só. Irmãos, a nossa igreja está muito acostumada a tudo funcionar a partir desse cidadão, desse pacato cidadão. Então esse cidadão aqui é o ponto de partida. Pastor, quer cantar na puta noite. Posso? Pastor, gente, eu acho que tá bom. Puxa, o Edson vai dar jeito, vai ficar perfeito. Não estou muito alto, não, Edson. Pode pôr não. Gente, nós temos uma estrutura musical no departamento de música. Porque assim, se tudo for centrado nessa figura, a coisa não anda. Não anda porque não dá conta. Quando era a igrejinha lá no fundo, era mais fácil. Agora a gente não dá conta de pensar, de organizar, de correr atrás. Não dá. Tá? Então o departamento musical, ele está assumindo algumas funções. A gente quer que ele assuma algumas funções. Mas temos dois líderes que a gente chama de dois gestores, que é a Mariana, a Mari e o Clóvis.
Essas pessoas, elas estão naquela função, elas recebem essa delegação não é de poderes, mas é de funções, né, de responsabilidades, de nos ajudar a organizar. As pessoas pensam nisso. Se for o pastor que for organizar a música da igreja, não vai andar, vai ficar a mesma coisa. Porque assim, a gente tem tanta coisa para se preocupar que a gente não vai conseguir dar conta de ver vocês evoluindo. Eu tenho, mas eu não vou dar conta disso. Então nós precisamos de pessoas que façam isso por nós. E debaixo dela estão as diversas estruturas musicais, quartetos, conjuntos de louvor, corais, o que mais? Orquestra, conjunto instrumental, os próprios instrumentistas do culto, o trabalho deles, as pessoas que regem, as pessoas que cantam, toda a área musical, ela foi estruturada, ela está sendo estruturada para isso aqui se somar. Isso que vocês falaram de juntar grupos, de trabalhar, usar isso para os cultos, usar isso, é um trabalho, um pensamento aqui, ó. E a gente precisa começar a colaborar com essa estrutura para ela se fortalecer. A gente não usa o nome aqui, como é que fala? Ministro de louvor, porque ministro na igreja presbiteriana é uma palavra técnica para designar o pastor ordenado. As pessoas não têm essa ordenação. E aí a nossa igreja fica assim, começa a usar vários nomes sem critério, começa a haver uma certa confusão. A gente está chamando de gestor, mas o nome é o de menos, o importante é a estrutura. Nós precisamos que essa estrutura se torne cada vez mais sólida. Tá? Fala, Marco. Só um adendo aí, na parte aí da base, eu incluiria também o pessoal do som. Sim, o pessoal do som é ligado ao departamento. O pessoal do som está ligado aqui assim. Tá? Verdade. Porque eles são diretamente ligados ao departamento de administração, a nossa estrutura. Mas é lógico, a administração não funciona sem o restante, e o restante não funciona sem a administração. O som está ligado aqui porque, de fato, isso aqui tudo precisa de som. Não é isso? Óbvio. Tá? A mesma coisa é a educação cristã, né? Está ligado a isso. Uma vez que, de repente, um conteúdo musical precisa ser estudado, vai levar o pastor a estudar. Tudo bem. Mas a gente queria que vocês entendessem essa nossa estruturação, porque a gente tem um objetivo. Né? A gente tem o objetivo de tornar isso aqui, primeiro, um trabalho conjunto musical. Fora isso aqui, tem uma outra área, que eu não estou falando hoje, mas que ela é importante, que é a musicalização da igreja. Aulas estarão ligadas ao departamento de música. Um projeto com crianças. Eu tenho um sonho. Sabe aquelas cantoras de Curitiba, aquele coral de Curitiba? Só, acho que é de meninas, né? Eu tenho um sonho do nosso coral infantil ser daquele tamanho, fazendo uma cantada de dormir, cantando bonito igual aquelas crianças. Eu acho que a gente tem que ter musicalização constante. Musicalização para crianças, para adultos. A gente sempre tem, por exemplo, um pianista começando, um na metade do curso, um formado, um sendo professor. A mesma coisa com o violonista, com o contrabaixista, com o saxofonista. A gente sempre tem uma alma musical em formação na nossa igreja. Para a gente nunca correr o risco, né? Por exemplo, Davi foi trabalhar na polícia militar, foi fazer curso. Davi teve que se ausentar, e aí o Marco ficou sobrecarregado, aí a Nath foi pagar os pecados, estudando e nos ajudando até crescer, até nisso. Aí veio a Adriana,
ela não é a principal função dela na área da música, mas ela nos ajudou tocando hinos na igreja. Mas a gente sempre teve, digamos, não é a peça de revolução, porque isso é meio mecânico demais. Mas é a continuidade do trabalho. Tá bom? Então eu queria que vocês entendessem, que a gente crescesse musicalmente, que vocês tivessem um sonho de ver essa nossa igreja madura musicalmente. Sabe por quê? Entre tantos porquês. Porque a nossa igreja pode ser um lugar assim de influência, uma cultura musical cristã sólida. Tá bom? Mari, cadê o Thiago? Thiago, aqui o Thiago. Vem cá, Thiago. Porque assim, pra mim ele sempre foi o Thiago. Depois ele apareceu no resto que eu sou o Clóvis. Bom, sempre chamei ele de Thiago. De repente, não sei porquê, passaram a chamar ele de Clóvis. Eu estou bacana nessa. E eu fizesse é Clóvis. É a sua personalidade. Escutem só, irmãos. Queria que vocês entendessem isso. Eu não falei nada sobre solos, a gente não vai para detalhar tudo. Tem lugar? Tem, eu acho que tem. Mas é que a música de igreja ela é primordialmente congregacional. Então por isso que a gente deu tanta ênfase nessa coisa do mais congregacional. Isso tudo tem o seu lugar, desde que tenha caráter de adorar, desde que tenha aquele caráter didático, do ensino e aquela expressão de fé. Aí eu queria apresentar para vocês esses nossos gestores, não sei se eles querem usar a palavra para dizer algo. Queria que a gente crescesse mais vezes se encontrasse para falar de música. Tá? Queria que vocês se unissem com as equipes. Entendessem que às vezes a gente precisa mudar o rumo, a direção que está sendo dada, que a gente precisa de outras coisas. E eles são para mim assim, a minha ferramenta hoje para pensar musicalmente os valores da nossa igreja. Ok? A Mari é a parte técnica da gente. Eu tenho uma experiência em música, não sei dentro da igreja, participando de lugares, a parte musical eu deixo mais para ela, lógico que vocês quem tiver ideias, enfim, pode trazer para a gente poder discutir, avaliar e tentar ensinar o conhecimento que nós temos. Então, também que isso larga depois, né? Mas crescer uma família musical. Então eu tenho
eu peço perdão antes porque eu não vou mais ter. O pessoal está lá na frente dando de si a música. Nós estamos do outro lado ouvindo assim, ó. Vamos levantar? Isso desanima. Às vezes a pessoa vê a outra lá toda envolvida, porque se eu estou ouvindo o louvor e aquilo está me tocando, eu tenho desejo de falar, Senhor, obrigado, cantar junto. Eu vejo as pessoas da igreja assim, ó. Gente, se você sentir o desejo, isso, se você sentir o desejo, a nossa igreja está... Esse menino, quando eles forem cantar lá na frente, ter um pouquinho de respeito com aqueles que estão lá se apresentando e não ficar fazendo bagunça no corredor. Meus pais cobraram seus filhos com essa idade que não para. Aí vai já levanta. Aí começa aquele hino gostoso, que nem o outro hino, foi, nossa, foi maravilhoso, todos eles, sabe? Aí a pessoa tá lá. Gente, se você sentir a música, você entra na igreja, ela já te chama para a resposta para Deus. Às vezes você está ouvindo, você está lá feliz. Oh Deus, tem gente que está te olhando assim, nossa, aquela menina acho que vai baixar o espírito, não é isso? É a alegria de você estar ali ouvindo e se envolvendo com a música. Se eles estão lá fazendo tanto de si, não tenha vergonha de, se você tiver vontade de ajoelhar, de orar, de chorar, de levantar a mão, de agradecer ao Senhor. É isso que a gente vê nas outras igrejas. Sabe? Vocês, irmãos, têm que conseguir entender que isso é um processo. A igreja está aprendendo com a gente. Então, assim, isso o tempo vai ajudar, o tempo vai, o tempo vai nos ajudar. A gente vai chegar lá. Quando eu dei igreja, quando eu saí da minha essa foi a maior dificuldade que eu tive, porque a gente dança, a gente canta, a gente faz palco, a gente chora, a gente ajoelha, então simplesmente isso até porque eu mesmo às vezes estava na mesa, fechada, Eu vou evitar. Lembrem-se, o culto é Deus. Não, a minha expressão é uma resposta à altura do meu Pai. Não é lúdico. A gente precisa dessa maturidade, meus queridos. Assim, nós precisamos, também não é, pai chama todo mundo para sentar ali. Aquela criança que está mexendo no celular enquanto o pai está falando, não dá. É uma maturidade, um amadurecimento, esse é o propósito desse trabalho. Tá? Nós temos conversado, temos identificado coisas que podem mudar. Às vezes, as mudanças geram um pouco de desconforto. Eu queria que vocês entendessem que a gente precisa ajustar coisas, pôr as coisas no lugar. Mas isso aqui é uma igreja, ninguém manda. Quem manda é a voz de Deus, ela é que preside. E nós queremos fazer isso o mais biblicamente possível, orientada pela Bíblia, o mais possível. Tá? Para a gente perguntar muito com essa estrutura que foi criada, para a gente melhorar. O trabalho da Mari, justamente por toda essa experiência musical, até pelo fato dela não ter sido criada musicalmente aqui. Eu falei para ela, para mim isso é uma vantagem. Por quê? Porque nós temos muitos vícios locais. E talvez a gente precise aprender sem os nossos próprios vícios. E o Tiago, com essa capacidade diplomática dele, eu e a Mari vamos bater, e o Tiago vai interessante essa aula que você deu, tal, eu não faço parte da música, mas gostaria de vir aqui para aprender, para ver. É o seguinte, o tempo que eu estou na igreja, eu já vi vários grupos, né, até o que você falou mesmo dos jovens diferentes, quando eu cheguei eles estavam saindo,
E é uma pena, porque as pessoas... Hoje a gente tem um encontro, tem mais ou menos 10 anos de encontro, a gente faz anualmente esse encontro com o pessoal, e é triste ver o pessoal fora da igreja, alguns, né? Outros estão em igrejas, outras denominações, outros não estão em igreja, isso é muito triste, e com esse encontro a gente tenta, de alguma forma, trazê-los para o nosso meio. O que eu vejo na música, pastor, o que eu vejo desde quando eu entrei, é que às vezes o ministério da música é um ministério, às vezes dá para ver que é isolado da igreja. Por exemplo, coral antigamente, até hoje eu também vejo algumas coisas. Quando o coral não canta, as pessoas às vezes não vêm da igreja. Então assim, a parte musical da igreja é um todo, é uma parte do culto. Então quando você tira essa parte, parece que não existe esse corpo, entendeu? Então assim, é uma coisa que a gente tem que ver. Esse é um trabalho que a gente pretende fazer. Exatamente. Por exemplo, remuneração, estudo bíblico, faz parte, só que parece que às vezes a música só está inserida no culto de domingo. E isso aí tem que crescer. Foi muito bom quando realmente houve a mudança, que o Davi ele veio, ele ajudou bastante, ele colocou vários instrumentos. A partir daquele momento cresceu a música na igreja, e hoje também você dá essa possibilidade, só que a gente tem que ter o seguinte, a igreja, o louvor, não é só a música, não é só quando eu vou cantar que eu estou na igreja. Você tem que estar na escola dominical para aprender, você tem que estar no culto, então assim, eu gostava muito de visitar outras igrejas para ver como é que funcionava. Ia muitas igrejas pentecostais e às vezes o culto demorava 3 horas, só que esse louvor era 1 hora, 1 hora e meia. Quando você chegava na pregação também era 1 hora, só que você já estava cansado. Então assim, é lógico, se você falasse para o pessoal, vamos provar o culto todo. Acho que tem muita gente que fala, legal, mas não é isso, né? Então você tem que ponderar algumas coisas. E você falou, é o louvor a Deus. Então assim, eu sou da música, não. Entender que o culto é no geral para Deus. Então assim, tem que tomar esse cuidado também com o crescimento da música da igreja e saber que isso é para o louvor de Deus, não para engrandecimento nosso. É bonito a gente ver pessoas ensaiando vários instrumentos, mas tem que pensar que tem que ter um comprometimento com Deus em tudo, né? Então assim, não é só uma parte. E eu espero realmente em Deus que isso mude, né? Eu estou vendo que está tendo um comprometimento maior com a palavra, esse negócio todo, e tomara que isso continue, porque senão o que vai acontecer? Se tiver um desentendimento, vai acontecer igual grupos jovens diferentes. Então pessoas vão, não sei o que, é vaidade, isso não pode ter. Então assim, o objetivo realmente é louvar a Deus. Esse corpo tem que ser primeiro na vida de cada música, entendeu? Depois vem as outras coisas. A gente quer um amadurecimento não só na música, né? Sim, lógico. Agora vai acontecer exatamente isso. O mundo vai achar que o ministério dele que só se reduz aqui, que a igreja para ele é aquilo, é um pouco mesmo. É uma fé muito muito. Gente, o nosso horário está bastante avançado já. Eu só queria agradecer a vocês. Esse é só um primeiro encontro. A gente vai criar outros encontros para músicos, especialmente da igreja. Encontros para falar da área técnica, encontros para falar da área teológica da música e um pouco mais, texto, teológica. Vamos ficar em pé e vamos curar. Senhor, obrigado, porque nós podemos te servir. E o Senhor chama tantas pessoas nessa igreja para te servir como musicistas. É impressionante que o Senhor fez uma música, uma palavra, na história de Israel. O Senhor dotou pessoas com uma capacidade musical superior, Pai, a fim de serem usados para adorar o teu nome. Obrigado por essa ferramenta que nós temos para conversar contigo, para aprender de ti, para ensinar nossos filhos, para tornar o bendito nosso ato de adoração um ato vivo, inspirativo, uma expressão de fé verdadeira e profunda. Ajuda-nos a amadurecer isso, Pai. Abençoe muito a vida da Mari, a vida do Tiago. Nesse período que eles estão à frente desse trabalho, outros irmãos que optaram por servir ao Senhor na área da música. Cada instrumentista, cada cantora, cada área da música, abençoa particularmente. Ajuda-nos a desenvolver uma musicalidade sadia, sem vaidades, sem egoísmos e sem egocentrismo.
promova, Pai, a tua igreja, na tua igreja, no ambiente musical, nos abençoe e nos dê tua graça em nome de Jesus. Amém.